Bom, se pensarmos que o Natal é quando o homem quiser, ainda pode ser hoje. Olá, estou aqui para te falar de um outro autor português. Este eu também não conhecia, ou por outra, conhecia das redes sociais, já vi coisas publicadas por ele, mas nunca tinha lido. E tinha alguma curiosidade, e então decidi que este era o ano, ou por outra. Dezembro passado foi o ano de ler o Diogo Simões, e li os seus 3 dias até ao Natal. Continuamos então com curtas histórias, a short story, e deixem que vos diga que foi uma agradável surpresa este livro do Diogo Simões, que aliás eu não sei se não está construído de forma a poder ter uma continuação, digamos assim. Bom, este livro é um livro que conta a história do Mateus e do Sebastian. Há uma coisa que eu acho que é muito importante os livros terem, que já começam a ter e que este tem, que é uma lista inicial de possíveis gatilhos. Isso faz com que o leitor, quando vá para a sua leitura, fique já avisado. A capa está aqui porque eu li-o no Kobo durante as férias de Natal. Bom, então estava eu a dizer que este livro conta a história do Mateus e do Sebastian. E é impressionante como o Diogo consegue falar de uma série de assuntos que são muito importantes, assuntos que são muito atuais, num espaço de páginas, digamos assim, tão curto. O Diogo consegue condensar uma série de ideias fundamentais e chamar a atenção do leitor para uma série de atitudes, de formas de estar que são também elas fundamentais, sem parecer forçado. E isso é fabuloso quando nós temos um número de páginas bastante reduzidas. Ou seja, quando nós temos 47 páginas para contar esta história. Eu acho que o facto do livro estar escrito na primeira pessoa ajuda. Eu acho que foi uma opção muito inteligente por parte do Diogo Simões e eu acho também que isso cria uma certa proximidade. Eu continuo a dizer isto. O texto na primeira pessoa cria uma certa proximidade com o leitor e, neste caso, esse aspecto foi fundamental para que houvesse também uma certa empatia entre o leitor e aquela história. Depois ele faz outra coisa que ainda acentua mais esta empatia que nos é dada pela primeira pessoa, que é o facto de ele dar ao leitor os pensamentos do Mateus. E isso faz com que, então sim, nós possamos ter a certeza absoluta de qual é a forma, nós possamos ter a certeza absoluta da forma como o Mateus está a pensar, da forma como o Mateus está a encarar os factos, seja essa forma aquela que nós achamos mais correta ou não. Isso aí já é depois uma sensibilidade que vem do leitor. E ainda mais, quase que acrescentaria eu, ou quase que me atreveria a acrescentar eu, num conto de Natal. Quando nós vamos ler um conto de Natal na época de Natal, e um conto de Natal pode ser lido em qualquer época, mas então na época de Natal, por maioria de razão, eu acho que nós estamos à procura de algo aconchegante, algo que nos dê um quentinho no coração. E o facto desta história ser uma história muito sensível, e para isso ajuda muito a escrita do Diogo, ser uma história com uma série de gatilhos, independentemente de esses serem os nossos ou não, mas são os das personagens. E, simultaneamente, nós termos ali alguém que se expõe para nós daquela forma completa, como a personagem do Mateus faz com que seja o tal quentinho no coração e faz com que o leitor se aproxime mais daquela história, se torne mais próximo, se torne mais quase como se fosse um amigo, digamos assim. Depois temos uma série de referências que eu acho que também criam empatia com o leitor. As referências aos músicos, as referências aos cantores, as referências aos filmes da Disney,
criando, se quiserem, uma ligação direta com o leitor, que tem as mesmas vivências, que tem os mesmos conhecimentos, que sabe a que é que o narrador ou a personagem se está a referir. Neste caso, o narrador e o Mateus são a mesma personagem, mas há outras personagens. Há depois, então, umas conversas muito interessantes entre o Mateus e o Sebastian, que temos falado muito pouco, mas na realidade eu acho que o Mateus é uma personagem tão bem construída que, de alguma forma, quase diria eu, faz com que os outros girem à sua volta e portanto, há aqui também um sobressair dessa personagem em relação aos outros. Temos, pois, então aqui as conversas com o Mateus, que também aprofunda a ligação com os personagens, as conversas que o Mateus tem com os seus pais, o que também nos dá uma outra dimensão, porque aquilo que se diz aos pais não é a mesma coisa que se diz a outras pessoas, e eu não quero desvendar nada. E depois temos um final que não sei se a minha leitura está correta, Diogo, mas que me pareceu mais ou menos em aberto, ou seja, é aquele tipo de final que a mim não me incomoda, que é um final que é suficientemente fechado para eu concluir a história, mas suficientemente aberto para que o autor, se quiser continuar a história, o possa fazer. E esse tipo de final eu gosto. Eu não gosto é daqueles finais muito abertos, onde nós não sabemos qual seria a opção do autor. Depois tem outro aspecto que eu acho que é muito importante e que é uma lição que, de alguma forma, o Mateus aprende e nos transmite, que é a importância das palavras. Ou seja, a importância da forma como dizemos as coisas. Quase como se pudéssemos dizer tudo, mas depende da forma como explanamos essas palavras e como dizemos essas palavras. Até porque há gatilhos fundamentais neste livro, há gatilhos importantes neste livro. Há, essencialmente, por parte do Mateus, alguma dor. Dor essa que se acentua numa época festiva como o Natal, dor essa que se acentua quando ele conhece o Sebastian e acha que no fundo aquilo que ele vê ao espelho e de que não gosta passa a ser a sua parte fundamental. E essa aprendizagem também tem que ser feita. É um livro que eu quase que diria que todos os pais têm que ler, porque é um livro que trata o diálogo parental com muita fineza, com muita inteligência. É um livro que, sendo de Natal, fala de uma série de gatilhos e fala de uma série de situações: a homossexualidade, o distúrbio alimentar, a conversa parental, a preocupação com a imagem, que é algo que hoje em dia... enfim, acho que já foi pior. Eu, que já sou velha, acho que já foi pior. Mas que é algo que nos traz alguma preocupação e que às vezes a sociedade incute menos do que aquilo que nós pensamos. É um livro fofo, é um livro de Natal, é um livro de quentinho no coração, é um livro que, apesar de tudo, eu acho que vale muito, mas muito a pena ser lido. E principalmente eu descobri a escrita do Diogo Simões, que é uma escrita fantástica, uma escrita que nos leva por um conjunto de situações e de acontecimentos e que nós nos deixamos ir embalados pelaquela escrita fantástica do Diogo, na voz do Mateus, que é na realidade uma personagem que eu acho que dificilmente vou esquecer. Eu sou, como vocês sabem, fã de livros de Natal, eu sou fã de filmes de Natal, gosto sempre daqueles guilty pleasure. Eu sei, os filmes são todos iguais, mas os livros não. E este é um livro diferente que o Diogo nos mandou, que o Diogo nos deu e que o Diogo nos presenteou nesta época, que é sempre, qualquer época, que é a época natalícia. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre 3 dias até ao Natal. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vejo no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.